Os bastidores da política. O que é verdade e o que é conversa fiada. O que poucos não querem que todos saibam. Está começando o Balaio de Gatos. Povo de Sucupira! Olá, ouvintes. Hoje, dia 14 de agosto de 2026, sexta-feira. Luz vermelha no Palácio da Abolição. Pois é. A nova pesquisa Datafolha acende uma luz vermelha para a campanha de reeleição de Eumano de Freitas e coloca Ciro Gomes em posição que até pouco tempo atrás parecia improvável. O levantamento mostra Ciro com 52% das intenções de voto para o governo do Ceará, contra 33% de Eumano. São 19 pontos de vantagem e pela primeira vez nesta eleição, Ciro aparece acima dos 50% no cenário estimulado. Paciência. Numa posição que, se fosse reproduzida nas urnas, poderia lhe dar a vitória ainda no primeiro turno. É importante fazer a ressalva. Pesquisa não é resultado eleitoral e 52% nas intenções estimuladas não significam automaticamente 52% dos votos válidos, mas seria um erro político tratar esse número como apenas mais uma fotografia. E porque alguém tem que te contar essa história, eu sou Luiz Sucupira e o Balaio de Gatos começa agora. Chegou a hora de falar de eleições 2026. É no Balaio de Gatos. O dado fica ainda mais forte quando olhamos o segundo turno. Ciro aparece com 55% contra 37% de Eumano. Em março, o placar era de 56 a 37. Ou seja, praticamente não houve mudança na disputa direta. Ciro continua muito à frente e Eumano permanece no mesmo patamar. Isso mostra que a vantagem do ex-governador não depende apenas da existência de outros candidatos no primeiro turno. Quando a eleição é reduzida a Ciro contra Eumano, a diferença continua enorme. E existe uma variável nova que precisa ser colocada nessa análise. Mas, rapaz... A desistência de Pedro Brito do Novo. Pois é, no Datafolha ele aparecia com 1%, mas sua retirada acontece justamente durante o período de realização da pesquisa. Portanto, não seria muito correto dizer que os 52% de Ciro já incorporam integralmente os votos do Novo, que eram de Girão, passaram para Pedro Brito, ou deveriam passar, e agora migraram, ou podem ter migrado, para Ciro Gomes. A saída do Novo pode favorecer a concentração da eleição, que é o que tudo indica. E essa concentração tende a beneficiar quem já está na frente. Ciro tem hoje uma vantagem muito grande e, se conseguir absorver parte desse eleitorado, poderá ampliar ainda mais sua distância. Mas, rapaz... Mas isso é uma hipótese, não um dado medido pelo Datafolha. A próxima pesquisa será fundamental para saber se o efeito real dessa desistência Paciência. vai valer, ou já começou. Há outro número que merece atenção, a pesquisa espontânea. Quando o eleitor não recebe a lista de candidatos, Ciro aparece com 28%, Eumano com 20% e 43% não sabem ou não indicam ninguém. Mas, rapaz... Isso mostra que existe uma parcela enorme do eleitorado que ainda não cristalizou espontaneamente sua escolha. Portanto, apesar dos 52% de Ciro, a eleição não está decidida ainda. Existe muito voto para conquistar, perder ou mudar de direção. O problema de Eumano é que ele precisa fazer mais do que crescer. Precisa mudar a dinâmica da eleição. O governador tem Lula, tem uma ampla aliança política, tem prefeitos aliados, várias prefeituras, quase a maioria de todas elas, tem estrutura administrativa e chega à disputa com uma avaliação de governo que não é desprezível, né? 54% por aí. Mas, rapaz... Mas essa aprovação não está se transformando na mesma proporção em intenção de voto. E olha, isso já vem há tempos. E esse talvez seja o maior paradoxo dessa eleição. Tenha paciência. O eleitor pode avaliar positivamente determinados aspectos do governo e ainda assim não está convencido de que quer mais 4 anos. Ciro, por sua vez, conseguiu transformar conhecimento e experiência política em vantagem eleitoral. É um nome conhecido do eleitor cearense há décadas. Foi governador, prefeito, ministro e candidato à presidência. Agora,
aparece com 52% e uma rejeição menor que a de Eumano. Isso significa que sua candidatura não está apenas recebendo votos, ela também encontra menos resistência entre os eleitores. E isso não é bom de jeito nenhum para o Eumano. Mas rapaz, Mas existe uma diferença fundamental entre estar na frente e vencer no primeiro turno. Ciro ainda precisa manter essa vantagem durante a campanha, enfrentar a propaganda eleitoral, os debates, os ataques, a reorganização das alianças e principalmente a disputa pelo eleitor que ainda não decidiu. Os 43% de voto espontâneo que não apontam candidato mostram que existe espaço para mudança. E é preciso observar especialmente o interior. O Ceará não se decide apenas em Fortaleza. Prefeitos, vereadores, deputados e lideranças municipais têm papel importante na transferência de votos, e o comportamento do eleitorado no interior será fundamental para confirmar ou relativizar a fotografia estadual. E nisso, conta-se com a máquina, a máquina do governo e as máquinas das prefeituras aliadas ao governo para tentar reverter ou mudar essa situação. E aqui entra o Centro-Sul. A região precisa ser observada com atenção porque sua força política e eleitoral pode ser decisiva na composição do resultado. Se Ciro conseguir transformar sua vantagem estadual em uma liderança consistente também nos municípios do interior, a situação de Eumano fica ainda mais delicada, tá? mas rapaz, Enfim, se o governo conseguir recuperar terreno, justamente nessas regiões, poderá reduzir parte da diferença. Quem sabe até empatar. Então, qual é a leitura do balaio de gatos? A eleição não acabou, mas mudou de patamar. O Datafolha não permite decretar Ciro como vencedor, mas também não permite mais tratar a disputa como equilibrada ou empate técnico, tá? Ou acirrada, tá certo? São 19 pontos no primeiro turno e 18 no segundo. E a saída do Novo pode provocar uma nova concentração de votos, tá? Se confirmar isso, tá? A luz vermelha está acesa no Palácio da Abolição. A grande pergunta agora não é apenas se o Eumano consegue crescer, é se consegue interromper a trajetória de Ciro antes que essa vantagem se transforme em uma tendência consolidada e muitas vezes irreversível. E a próxima pesquisa terá uma missão especial: mostrar se os 52% de Ciro representam um teto ou apenas o começo de uma nova fase da eleição cearense. Pesquisa não elege ninguém, é um retrato do momento. Mas algumas pesquisas conseguem mostrar com bastante clareza quem está correndo atrás e quem, neste momento, está ditando o ritmo da corrida. Pelo jeito, é Ciro Gomes que está puxando tudo isso. Pois é. E porque alguém tinha que te contar tudo isso, eu sou Luiz Sucupira e o Balaio de Gatos termina agora. Bom fim de semana para você. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau, pessoal. Achei que foi assim. Por hoje é só. E porque alguém tem que contar pra vocês, a gente volta. Cuida! Frente, Sucupira!